Boa tarde a todos. Eu sou Leandro Medeiros, sou engenheiro de aplicação da Belima para a América do Sul. E hoje eu vou falar um pouquinho da parte de algumas soluções para a parte de qualidade do ar, tratamento do ar, monitoramento desse tipo de aplicação. Antes eu vou apresentar a Belima, uma rápida aqui para vocês. A Belima é uma empresa suíça aí, com mais de 45 anos de mercado. Hoje nós temos uma fábrica na Suíça, Estados Unidos e China. O Brasil é atendido aí por 80% de Estados Unidos e 20% de Suíça. No Brasil temos um showroom, escritório e logística em São Paulo, na região da Lapa. Estamos lá desde 2009. Todos os anos a Belima fabrica mais de 8 milhões de atuadores para sistema de HVAC. Se você juntar todos os nossos outros concorrentes do mercado, a Belima fabrica e juntando todos também. No Brasil, no mundo, 2.200 funcionários, presente em mais de 60 países em todos os continentes, e todos os anos ela investe em torno de 7,4% do volume de vendas no desenvolvimento e estudos de novas tecnologias e dispositivos. Por isso que ela é líder mundial na fabricação de dispositivos para controle, monitoramento para sistemas de HVAC. Dentro do nosso portfólio, dá uma geral, a gente não vai conseguir falar de tudo, mas dá uma geral. A Belima tem a parte de ar, desde atuadores, sensores, detecção de gás, que eu vou falar um pouquinho aqui, que é uma linha nova da Belima. A parte de conforto, válvulas 2, 3, 6 vias, sensores com visor, controladores de caixa VAV. E também a parte de água, água gelada, sistema de CAG, válvulas de bloqueio, válvulas borboletas aí de 2 até 30 polegadas. Parte de resfriamento, válvulas de inteligente, que a gente fala bastante, válvula Energy Valve, PIV, válvulas eletrônicas, que é uma nova tendência do mercado, e também a parte de aquecimento, tanto para controle de vapor quanto água quente. A Belima tem uma linha tanto de válvulas quanto de sensores para esse tipo de aplicação. O que a gente vai falar um pouquinho da parte de qualidade do ar, do porquê dessa importância? Hoje, tem pessoas que chegam a ficar em 90% do tempo em ambientes climatizados. Mais, menos, depende da aplicação, quando tem a casa climatizada, no escritório, então a gente chega a passar até 90% do tempo. 16% do sistema de HVAC são responsáveis pelo consumo de energia global. Então daí da importância de você trabalhar com um sistema eficiente, trabalhar dentro do projeto, mas também de forma eficiente no seu sistema. E a Belima fala que com a aplicação dos produtos corretos, das tecnologias corretas, você consegue economizar até 55% de energia de um sistema sem um controle adequado. E a gente entra na parte do síndrome do edifício doente. Quando a gente fala, é muito comum, quando você fala da qualidade do ar interior, de edifícios, prédios, você fala da síndrome do edifício doente. O que é? São locais onde você trabalha lá e você tem o quê? Você tem alguns sintomas, dor de cabeça, fadiga, a parte de irritação de olhos, nariz, garganta, e você muitas vezes não sabe o porquê. E segundo a OMS, 30% dos novos edifícios são impactados. A gente não está falando de um edifício antigo, de obra antiga. Às vezes projetos novos já saem com problema de qualidade do ar. E todos os anos são perdidos aí 200 milhões de dólares por conta de síndrome do edifício doente. E você chega a perder até 2% de produtividade. Tem alguns estudos, depois quem quiser se aprofundar lá no meu stand eu tenho, alguns estudos que foram feitos em escritório, mostrando ali, variando ali temperatura, 1 grau, 2 graus, 3 graus para cima ou para baixo do ideal, quanto você perde de produtividade do funcionário, quanto isso impacta na produtividade do funcionário. E também projetos de edifício verde, com LEED, eles têm em média de 5% menos tempo de doenças relacionadas à síndrome do edifício doente. E a pesquisa do NIOSH indica que 52% dos casos de edifício doente estão relacionados à renovação de ar inadequada. Básico e simples, renovação de ar, e isso gera 52% dos edifícios que têm essa síndrome do edifício doente. E aí a Belima fez um estudo, ela consultou aí projetistas, instaladores de todo mundo, para ela levantar os 7 principais itens, os itens básicos para você ter uma qualidade do ar no seu edifício. Eles chegaram ao quê? A quais são esses 7 itens? A medição, exibição e monitoramento contínuo e confiável da qualidade do ar, quantidade exata de ar para o ambiente, remoção controlada do ar contaminado, você garantiu a sua renovação, e você garantir também a retirada do ar contaminado.
Quantidade adequada de ar externo, isso é o que a gente mais vê de problema, né? Muitas vezes o projeto está certo e tal, mas ele não está renovando a quantidade correta e você acaba sendo impactado, como eu vou mostrar para vocês. Diluição de ar padrão, né? Evasão de ar bem projetados, pressurização de espaços, principalmente em hospitais, sala de isolamento, onde você tem uma sala que você precisa trabalhar com uma pressão negativa, uma pressão positiva, você garantir que isso está ocorrendo, né? Que está acontecendo, para garantir não só a segurança da própria pessoa que está nessa sala de isolamento, como também dos usuários, os demais usuários funcionários do hospital, por exemplo. Filtragem eficaz, esse é outro ponto que é bem polêmico, né? Condicionamento correto de temperatura e umidade. Você garantir que a temperatura e a umidade está dentro do especificado, eu vou mostrar também como isso pode impactar, né? Quando a gente fala de temperatura, né, que está muitas vezes ligada diretamente à umidade, ela tem impacto no bem-estar, conforme eu falei, não só no bem-estar, como na produtividade, quando a gente fala de um escritório, de uma empresa, de um banco. Então você garantir que você está trabalhando dentro da zona de conforto é muito importante. Eu estou com 24 graus, mas com 70%, 80% de umidade, então já na zona de desconforto, né? Mas você fala, mas está 24 graus, mas a umidade está muito alta. E vice-versa, né? Eu tenho uma umidade muito baixa, com uma temperatura muito alta, também. Então você tem que estar sempre o quê? Atento que a sua temperatura está atendendo, mas também a sua umidade, né? Por que a sua umidade? Porque você precisa monitorar os dois. A Belimo tem toda a linha de sensores, né? Sensores ativo, passivo, NTC, PT100, 0 a 10, 0 a 5, para fazer esse monitoramento de umidade. E a umidade relativa? Quando a gente fala de umidade relativa, a gente fala do ideal, né? Tipo, entre 40% e 60%. Mas você fala, menor de 40%, você já tem problema de gotículas de uma pessoa infectada, por exemplo, foi muito dito isso, né, principalmente na parte da época de pandemia, que era a parte de você facilitar ou dificultar essa retirada, essa renovação, quando você está no ambiente com uma pessoa contaminada. Você aumentar a segurança do ambiente através justamente do controle de umidade, né? Você pode ter problema de ressecamento, se ela estiver muito baixa, ressecamento das mucosas, que são a nossa primeira proteção. Se estiver muito alta, a gente já vê que a umidade acima, você vai ter problema de alergia, cadê a parte de fungos? Isso aqui, fungos, bactérias, vírus. Olha só como ele prolifera mais na parte quando o ambiente está muito úmido, mas também quando está muito seco, né? Então, o ideal é o quê? Conseguir controlar isso. E é muito difícil a gente ver, na verdade, eu encontro muitas obras que não têm esse controle de umidade. E isso acaba trazendo o quê? Risco para o usuário. Maior de 60%, as gotículas não evaporam tão rapidamente e caem no solo numa distância menor. E uma umidade excessiva pode facilitar o crescimento de mofo. Isso é básico, você entra num ambiente muito úmido, aquele cheiro de mofo. Isso aí a gente vê bastante, quarto de hotel, até escritórios, sala de reunião, escritórios. Então isso é um item que muitas vezes é negligenciado, mas que deveria ser visto com mais vigor, né? E a Belimo tem uma linha também de sensores de temperatura e umidade no único corpo. Aqui é um sensor que é de temperatura e umidade no único corpo. Você pode ter ali a parte as faixas de temperatura ou de umidade que ele vai trabalhar. Tem um sensor que eu preciso trabalhar de 0 a 50, 0 a 100 graus, menos 20 a 80. Então isso pode ser configurado no próprio sensor, além também de comunicação, o BACnet Modbus. Um outro item que a gente fala bastante, que a gente escutou falar bastante, foi o CO2, né? No tempo de pandemia ele foi muito utilizado aí para fazer um controle de uma renovação, para garantir que o ambiente está com uma renovação adequada, né? Tem outras formas, mas o CO2 foi um item que foi muito utilizado, né? E hoje o sensor de CO2 é uma realidade, a gente utiliza bastante, a gente vê grandes bancos utilizando sensores de CO2 nas suas aplicações. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Vamos ver. Se você pegar um sensor de CO2 maior que 1000 ppm, maior capacidade de concentração do cérebro, né? Acima de 2000 pode causar fadiga, dor de cabeça. E o nível muito alto, você pode deixar a pessoa ali em estado letárgico. Por quê? Porque ele vai influenciar diretamente na parte do cognitivo da pessoa. Então, é um outro item muito importante se monitorar o CO2 do ambiente. Por quê? Porque se o CO2 estiver muito elevado, estiver muito alto, você vai fazer o quê? Renovação. Você pode criar uma lógica para fazer essa renovação. Você pega uma sala de treinamento lá, você tem uma sala para 100 pessoas, um dia você está com 10, né? Você não precisa renovar todo o ar externo, mas você tem que monitorar para saber o seu quanto você está renovando, você está dentro da norma, mantendo a sala segura.
Sensor de qualidade do ar, também a gente tem um sensor o CO2, desculpa, o CO2 que é um sensor o diferencial dele é um sensor de canal duplo. O que isso quer dizer? Ele não precisa de calibração, ele é autocalibrável. Isso, para quem trabalha em obra, sabe, a dificuldade de você calibrar um sensor de CO2, levar para um laboratório, para uma câmera, fazer essa calibração dele, é demorada e cara. Então esse sensor é autocalibrável. Ele tem um canal dele que só é acionado uma vez por dia para calibrar o outro que está em operação. A parte de VOC é um outro item que está bastante utilizado, bastante falado, né? Que é o compostos orgânicos voláteis, que são produtos ou locais que você gera vapores aí que podem ser nocivos ao ser humano à temperatura ambiente. Né? Você pode causar uma irritação, pode vir do que? Uma tinta, cola, um móvel novo, tapete, perfume, produto de limpeza de roupa seco. Isso tudo pode gerar VOC. Isso pode prejudicar também o usuário da sala ou do local que está sendo climatizado. Né? Então é necessário você medir essas variáveis para você conseguir tornar o ambiente seguro e com uma qualidade de ar adequada para garantir ali a segurança de todos. Nesse tipo de sensor, a gente consegue ter ele em conjunto com VOC. Você fala, mas qual que é a intenção? Às vezes você não tem entrada disponível, você quer economizar ponto na sua lógica dos seus controladores, você pode pegar um sensor desse que ele vai soltar um sinal mix, que a gente fala. Que é o quê? Um sinal que o que estourar primeiro a escala, ele vai mandar o sinal para você, se for o VOC, se for o CO2. Então no único sensor você tem as duas medições. Né? Isso facilita bastante aí para fazer esse monitoramento. Né? Isso pode causar ali, como eu falei, né, a parte de tontura, irritação dos olhos, alergia, problema de nariz, garganta, falta de ar, falta de memória. E durante longos períodos você pode causar danos ao fígado e ao sistema nervoso central. Então quando você está ali exposto a esse tipo de... Muitas vezes você está exposto e nem sabe. Parte de vazão de ar, né, você conseguir controlar a vazão de ar é importante para cada ambiente, né, receba a quantidade de ar, não só a parte de refrigeração, ali, de condicionamento do ar, mas também a parte de renovação de ar e exaustão. Né? Se o número de uma sala de pessoas aumentar, por exemplo, você tem que fazer o quê? Garantir que você aumente o volume de ar de renovação de forma adequada. E como você faz isso? Caixas VAVs, né? Controladores de caixa VAV. Isso vai te fornecer o quê? A medição do que está sendo colocado, do que está sendo insuflado, renovado, exaustão. Você consegue garantir que o projeto está sendo atendido. Né? Eu necessito de 1000 metros cúbicos de ar para uma renovação de ar. Se eu colocar uma caixa VAV de controle, você consegue saber se você realmente está controlando, renovando 1000 metros cúbicos. Né? A Belimo tem duas soluções. A primeira é esse modelo aqui de atuador. É um modelo novo. Se for explicar ele de forma resumida, ele tem um sensor termovelocimétrico que mede temperatura e velocidade do ar. Então pensa você tem um tubo PVC, você coloca esse atuador dentro dele e transforma ele numa caixa VAV. Ele já vem esse kit completo, tanto o atuador quanto o damper aqui para fazer essa modulação. Qual que é a vantagem dele? Praticidade, precisão, né? Facilidade de instalação desse equipamento. Pode ser controlado via rede, comunicação BACnet Modbus, como também pode ser sinal de 0 a 10. E também temos o atuador convencional, né? Aquele atuador que tem a tomada de pressão aqui, que pega o diferencial de pressão de uma caixa VAV e faz essa modulação da caixa. Né? Todos eles são configuráveis. Você pode configurar ele na vazão dentro do que a caixa VAV pede de renovação de ar. Também a parte de monitoramento de pressão, né, diferencial de pressão, tanto o switch de pressão, para aquele famoso sensor de filtro sujo, como também um que vai monitorar a degradação do filtro, né, hoje é muito utilizado. Então você tem as duas opções, comunicação, sem comunicação, você pode fazer o monitoramento. E também você lançou uma linha de sensores ambientes, né, que são sensores aí, tanto tampa cega como esse, como sensores com visor. Né. Qual que é o legal desse tipo de sensor? Atende a certificação LEED, né? Quando você tem uma certificação LEED, você busca um dos itens é você tornar de fácil visualização a qualidade do ar. Com um leigo consiga ver, né? A gente vai olhar aqui e falar, olha, estou com 750 ppm de CO2, umidade 70, temperatura de 58 Fahrenheit, set point está 68.
fala, e daí? Né? Uma pessoa leiga não vai saber o que isso quer dizer, ou se isso está bom, se isso está ruim. Ele tem um LED aqui que você faz a programação para ele indicar o verde, o amarelo e o vermelho. Né? Se você tiver algum problema na sala, o cara bate o olho vermelho, ele já sabe que alguma coisa está fora. Isso é tudo configurado. Aí, além disso, né, a gente fala de qualidade do ar interior. O segundo ponto que muitas vezes a gente não pensa é no quê? Na qualidade do ar que você vai insuflar. Né? Garantir o insuflamento correto, garantir a vazão de água gelada no sistema e manter a temperatura dentro do esperado, evitar aquele set point de 15 graus, aí no momento você insufla 11, 12, 13, no outro está 50, e aquele pessoa que está ali embaixo tomando aquele ar gelado toma 15, toma 20. Isso é muito ruim, é prejudicial para a pessoa. Então você precisa ter um controle de água que garanta, um sistema de controle que garanta esse monitoramento. E o principal disso, o básico disso é o quê? O balanceamento independente de pressão. Né? Hoje a grande maioria dos sistemas já são projetados, né, com um sistema independente de pressão. E para quem nunca ouviu falar, não sabe o que é, o balanceamento independente de pressão nada mais é que o quê? Você equilibrar as perdas de carga do sistema. Garantir que todo mundo fique equiparado para que todo mundo receba água de projeto, evite o excesso e evite a falta, que é o que ocorre muito nos sistemas de balanceamento estático. Né? Então a gente estava muito acostumado no passado, bem no passado, né? O sistema 3 vias, né, que era o retorno compensado, que era o quê? Você não tinha válvula de balanceamento, você tentava equilibrar a perda de carga na tubulação. Então a primeira máquina que recebia água gelada era a última que devolvia. Então você tinha uma equiparação na perda de carga por tubulação. Funcionava? Você tinha um sistema secundário constante e tal, então ele funcionava. Depois vieram as válvulas de balanceamento estático, limitadoras de vazão. São válvulas que funcionaram muito bem quando você trabalhava com válvula 3 vias, pelo mesmo motivo. É um sistema que trabalha com uma pressão secundária constante, uma vazão constante. Então você tem a intenção que você tem uma bomba aqui no sistema e você faz o balanceamento para garantir que todas as válvulas, todas as máquinas, né, recebam água, desde a mais próxima quanto a mais distante, né, de maior perda de carga ou o ponto crítico da sua instalação. E qual é o problema do balanceamento estático, né, utilizar o balanceamento estático hoje em dia? Além da deficiência, de eficiência do seu sistema, você também tem o problema que você precisa balancear o sistema todo. Né? Válvulas independentes de pressão, elas já vem configuradas, você põe no sistema e elas se adaptam. Ah, precisei incluir mais uma, tirar uma, aumentar uma capacidade, diminuir. Desde que você tenha água para isso, bombeamento para isso, a válvula independente de pressão automaticamente vai se adaptar àquela nova situação. Uma válvula estática você precisa rebalancear todo o sistema. Além disso, é indicado fazer o quê? Fazer o balanceamento do sistema de tempos em tempos, cada 6 meses, cada 1 ano. Isso tem custo. Né? Isso é um processo custoso. E além disso, para sistema de balanceamento secundário variável, por exemplo, que tem variação de vazão, de bombeamento, o balanceamento estático ele só funciona quando o sistema está 100%. Quando ele tiver em carga parcial, que é em torno de 70% a 90% do tempo, ele já perde a função, porque ele foi especificado para trabalhar a 100% de carga. Né? Aí você vai ter o quê? Você vai começar a ter aqueles problemas de excesso de água em um, falta em outro, reclamação, minha máquina não esgela, minha máquina não esfria. Por quê? Porque você está com um problema de desbalanceamento do seu sistema. Então é muito importante hoje você trabalhar com válvulas independentes de pressão. E a BNU tem uma linha de válvula independente de pressão, desde a mecânica, né? Que são aquelas válvulas que ela tem as duas funções de uma válvula só. Né? Então você tem um balanceamento independente de pressão nesse primeiro setor, e no segundo setor você tem um controle. Então a mesma válvula balanceia e controla o seu sistema. Né? E ela pode ser ajustada em campo. Né? Você tem aqui os pontos de ajuste do atuador dela para você conseguir configurar a vazão de projeto do seu equipamento. E aí a Belimo, né, foi uma patente Belimo. A Belimo iniciou nesse mercado de válvulas dependentes de pressão eletrônicas. Qual que é a diferença? Ao invés de você ter aquele erro de movimentação ali, que vai alterar o CV da válvula, as válvulas eletrônicas ela tem um atuador. Aqui. Ela vai ter o quê? Um medidor de vazão ultrassônico. Né? O que você ganha com isso? Precisão de leitura. Né? Uma válvula eletrônica vai ter em torno ali de mais ou menos 2% de precisão. Uma válvula mecânica, depende do fabricante, você tem fabricante de 5%, 10%, 15%, até 20%, dependendo da vazão, do modelo da válvula.
Além disso, essas válvulas você consegue fazer as duas funções dela, balanceamento e controle na mesma válvula, né, com a mesma função do sistema. E como que ela faz isso? Você vai configurar a válvula, né, eu tenho um equipamento para trabalhar com 10 metros cúbicos. Então 10 metros cúbicos é o set point máximo dela. Então é o que você mandou lá 10% do sinal, ela vai trabalhar. Eu tive um aumento ou uma queda de pressão do sistema, ela vai ler aumentou a pressão, aumentou a vazão, ela vai o quê? Modular a válvula para corrigir essa perda de carga, né? Para aumentar a perda de carga e corrigir a vazão. Caiu a pressão do sistema, caiu a vazão, ela vai liberar a válvula para quê? Diminuir a perda de carga e sempre monitorar. Falar em carga parcial, hoje a vazão máxima é 10, mas eu preciso de 3. Esse passa a ser o set point dela, sempre o que a automação mandar. Você consegue integrar isso aqui em qualquer sistema de automação, através de uma saída analógica, backnet, modbus. Você consegue ver em tempo real a sua vazão, posição da válvula, para saber, estou com excesso de pressão de bomba, estou com menos pressão de bomba, você consegue ver tudo isso da válvula através do sistema supervisório. Você pode acessar a válvula no celular, NFC do celular, e ver as informações em tempo real também e configurar a válvula. E aqui ele mostra, né, como faz esse funcionamento. Então você teve uma queda da pressão diferencial da sua válvula, a vazão vai cair, a válvula vai abrir. Para quê? Para regularizar a vazão. Em caso de excesso de pressão, né, aumento da pressão diferencial, a vazão vai subir, ela vai fazer o quê? A abertura diminuir para manter a vazão estável, né? E aí a Belimo tem um outro modelo de válvula independente de pressão, que é a Energy Valve. É uma válvula voltada para quê? Para a eficiência do sistema. Porque além de ela balancear e controlar, ela também faz o gerenciamento do ΔT. Um exemplo, tem um trocador de calor para trabalhar com uma vazão X, um ΔT, por exemplo, de 5,5. Se esse trocador estiver trabalhando de forma ineficiente, ou tiver com algum problema de eficiência, o que vai acontecer? O delta dele vai cair. Então você vai estar trabalhando com delta de 2, 3 graus. Isso é ruim, você está com uma vazão a mais, porque você está devolvendo água gelada para o seu sistema. Então ela faz essa correção do seu sistema. Então ela começa a trabalhar o quê? Monitorando o delta do seu trocador. Qual é o diferencial dela? Quando a gente fala de válvula convencional, válvula convencional do nosso mercado, você trabalha com uma variável, que é o quê? A variável de massa ali. Você vai modular o quê? Vazão. Só que você não enxerga o delta, né? A Energy Valve enxerga o delta. Opa. Ela trabalha com essas duas funções. Então ela começa a trabalhar, além da massa, ela também trabalha dentro do delta. Então, se ele identificar que o seu sistema está mandando mais água que o sistema está trocando, ele reduz vazão, você reduz bombeamento, melhora a eficiência de chiller, você ganha o quê? Eficiência do seu sistema. Depois a gente pode passar no meu stand, que a gente tem bastante material, dá para mostrar, a gente tem uma Energy Valve lá, para a gente entender com mais tempo, né, a função. E esse ano, a Belimo lançou aí, o ano passado, né, a Belimo lançou aí um sensor de gás, monitoramento de gás. E aqui tem algumas aplicações, por exemplo, emissão veicular, eu preciso monitorar um estacionamento, né? Emissão de NO e CO e NO2. A Belimo tem um sensor integrado para fazer esse tipo. Além disso, esse sensor, qual que é a vantagem dele? Você consegue fazer toda a lógica dele standalone. Eu não tenho sistema supervisório? Tudo bem. Você consegue configurar ele para disparar um LED, disparar uma sirene, um ventilador, ligar, desligar o ventilador baseado no nível de concentração do estacionamento. Você consegue fazer tudo isso no próprio sensor, né? Nesse painel aqui dele, endereçar, falar, olha, eu tenho 50 sensores, eu quero, se qualquer um deles disparar, eu quero que dispare o relé do 26, porque é lá que está conectado o meu ventilador. Você consegue configurar tudo isso. Ponto importante é você saber a altura de instalação desse tipo de sensor de acordo com o gás, de acordo com a densidade do gás, né? Por que é importante isso? Para você não ter o risco de ter um gás muito denso que vai começar a concentração dele aqui perto do solo e você está com o sensor instalado no pé direito alto. Até você acionar esse sensor, você já está com a sala, provavelmente já não existe mais. Então tem que se atentar a isso.
O raio de ataque do sensor é um outro ponto que deve ser levado em consideração para você fazer não só o monitoramento da exaustão do local, mas também garantir que todo o local está mapeado ali pelo sensor, para evitar a zona morta, né? Gases combustíveis, mesma coisa. Por exemplo, a gente tem um de metano, densidade menor que do ar. A gente tem um de propano, densidade maior. O hidrogênio, densidade menor. O que é importante? A gente teve um caso de um local que ele era uma cozinha e ele instalou o sensor de propano, só que ele colocou um sensor de monitoramento no teto. E aí ele, se tivesse um vazamento, o que ia acontecer? Não sei nem se ia acionar, se não ia explodir antes. Então você tem que se atentar a isso, é um sensor que tem que ser instalado a 30 centímetros do solo, né? Então é muito importante levar isso em consideração, né? Aqui alguns gases que esse sensor trabalha, né? CO, NO, VOC, CO2, ali até 10 mil ppm. Você fala, pô, mas você falou que acima de 2.000, 3.000 já tem problema? Alguns locais, por exemplo, de choca de ovo, de galinha, eles controlam o CO2 para aumentar ou diminuir o tempo de choca do ovo, né? Então eles trabalham em cima do CO2 alto. Parte de hidrogênio, sala de bateria, para monitorar, data center, por exemplo, tem alguns no breaks ali com bateria, é importante você monitorar com sensor de hidrogênio. Cloro, isso aqui eu já utilizei no Brasil, a primeira obra que a gente vendeu de cloro foi uma obra que monitorava a sala de máquinas de piscina, né? O pessoal usava o vapor ali emitido, era prejudicial para o mecânico de manutenção, então eles tinham monitoramento, né? A parte de gás de CAG, por exemplo, fluido frigorígeno, em geral, tem sensor para monitorar também vazamento, que é um fluido perigoso. Nível de vazamento de O2, né? Para que nível de vazamento? O nível de O2 a gente utiliza para monitorar outros gases. Por exemplo, se acetileiro tiver vazamento, você verifica pelo nível de O2. E vazamento de O2, locais que você tem ali cilindros de O2, você precisa monitorar se tem algum vazamento com risco de explosão. Então são N sensores aí disponíveis para esse tipo de aplicação de gás aí, mais industrial. Você pode ter até 2 módulos para o sensor. Ele tem relé, saída 0 a 10 contra 20, comunicação BACnet, né? Você pode optar por esses itens, né? Alimentação 24 VDC, protocolo CAN bus, que é um protocolo que se comunica entre eles por conta de segurança e velocidade de comunicação de dados, porque isso já envolve risco de vida, então você tem que ter uma garantia dessa segurança. Então a comunicação entre eles é via CAN bus, e aí você fala, eu tenho 50 sensores, só que eu quero externar isso aí para um sistema supervisório, via BACnet. Você pode fazer essa comunicação, né? E através de um sensor, você consegue monitorar todos os outros, né? Então você passa um deles para a rede BACnet e todos que estiverem conectados em rede vão ser monitorados pelo seu sistema. Outro ponto importante, esses módulos de sensor, você pode substituir apenas o módulo, não precisa substituir todo o sensor, porque alguns gases você precisa substituir periodicamente o sensor por conta de deterioração da própria exposição dele. Então, você consegue substituir aqui só um módulo e também fazer a calibração em campo. Bom, foi bastante pouco tempo e rápido, né? Mas se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem dar um pulo lá, tudo isso que eu mostrei aqui eu tenho lá no stand. A gente consegue conversar e detalhar melhor, mostrar melhor aí as aplicações do sistema. Obrigado aí.